Vitória convincente contra o Grêmio na Copa do Brasil, virada diante de um dos principais rivais no Campeonato Brasileiro e uma das crises mais inacreditáveis no Flamengo. O jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro terminou na delegacia. O Pedro levou um soco do preparador físico do clube e o Sampaoli corre riscos de não ser mais o treinador do Flamengo. Tudo isso e muito mais eu vou contar para vocês nesse vídeo de agora, então já deixa o seu like e fica aqui com a gente. Domingo começando depois de uma madrugada agitada em Belo Horizonte. Alguns de vocês devem ter acompanhado o que aconteceu ao longo da madrugada, outros devem estar acordando sem entender o que está acontecendo. O Flamengo vem de uma semana de 2 vitórias muito importantes contra Grêmio pela Copa do Brasil e contra o Atlético Mineiro de virada fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e entra numa crise inacreditável, essa seria a palavra, uma das maiores crises dos últimos tempos, depois do episódio que aconteceu após o fim da partida. Dentro do vestiário, o atacante Pedro foi agredido pelo preparador físico da comissão técnica do Sampaoli, Pablo Fernandes. A gente vai falar um pouquinho sobre essa situação, uma notícia que foi dada pelo nosso colega Caio Mota, do Globoesporte.com, logo depois que o jogo terminou. E essa notícia teve muitos desdobramentos. O jogo terminou. O preparador físico do Flamengo não teria gostado de uma postura do Pedro no banco de reservas sobre não querer aquecer, foi questionar o Pedro sobre isso no vestiário. O Pedro se posicionou, deu a resposta dele em relação ao fato de não querer aquecer e ele foi agredido pelo Pablo Fernandes, o preparador físico, levou um soco no rosto, o Pedro, atacante do Flamengo. Isso criou uma situação muito ruim, os jogadores ficaram muito revoltados, né? Todo mundo do lado do Pedro diante do que aconteceu. 3 atletas foram até a delegacia com o Pedro, que foi quem tomou a iniciativa de registrar um boletim de ocorrência contra o preparador físico. Então o Pablo, o Everton, Cebolinha e o Thiago Maia, jogadores que estavam próximos do Pedro no vestiário no momento em que aconteceu a situação, esses jogadores foram com o Pedro até a delegacia como testemunhas também para prestar depoimento. O Pablo Fernandes, preparador do Flamengo, também foi até a delegacia, acompanhado de outros membros do staff do clube, para também prestar esclarecimentos em relação ao que aconteceu. Isso varou a madrugada, o elenco do Flamengo chegou aí para o aeroporto, o Flamengo tinha um voo fretado, a ideia era que o elenco aguardasse, né, o fim dessa situação na delegacia para que todo mundo retornasse ao Rio, mas o horário foi avançando e havia um limite para que o voo decolasse, então a delegação do Flamengo voltou ao Rio de Janeiro com o Sampaoli e o preparador físico e mais os jogadores, né, envolvidos, tanto o Pedro quanto os atletas que foram como testemunhas. Esses jogadores permaneceram em Belo Horizonte e vão retornar ao Rio nesse domingo, quando o Flamengo está de folga. O retorno às atividades está programado para amanhã de manhã. E aí a gente precisa aguardar para ver quais são os desdobramentos disso tudo. O Pedro prestou depoimento na delegacia e foi realizar também o exame de corpo de delito. O delegado responsável pelo caso, que estava de plantão no momento, deu entrevista, falou que o Pedro tinha um corte leve na boca, mas que a gravidade, né, tudo isso ia ser relatado no exame de corpo de delito. Explicou qual foi o depoimento do Pedro, relatou um pouco dos fatos, né, que é isso que eu já contei um pouco aqui para vocês, e também escutou, né, o depoimento, a versão do preparador físico do clube, e depois ele acabou sendo liberado, não teve uma prisão em flagrante, e essa parte da polícia, né, essa parte vai ser resolvida depois desses depoimentos. O caso vai ter continuidade e tem agora um desdobramento, que é o desdobramento dentro do clube, que a gente aguarda o posicionamento do Flamengo para saber quais serão os próximos passos. A expectativa é que o preparador físico seja demitido, não há clima, os jogadores já deixaram claro que não voltam a campo para treinar enquanto o Pablo Fernandes estiver lá ou fizer parte da comissão técnica, e aí resta saber qual vai ser o reflexo disso no clima no geral, se o Sampaoli vai ter condições de continuar como treinador do Flamengo, se em caso de demissão do preparador físico o Sampaoli sairá junto com ele já faz parte da comissão do Sampaoli há muito tempo. Então esses desdobramentos a gente vai acompanhar ao longo desse domingo. Qual será a situação? Ficou um clima muito ruim. O Sampaoli, após o episódio no vestiário, foi à entrevista coletiva. Isso incomodou muita gente também nos bastidores e agora a gente precisa entender qual vai ser o desdobramento, se
vai ter clima para o Sampaoli continuar? Como o elenco vai reagir em relação a isso? O que a gente tem de informação é que os jogadores estão absolutamente fechados e fechados com o Pedro nessa situação que aconteceu. E aí, ao longo desse domingo, todo mundo aguarda uma posição oficial do Flamengo, que ainda não se manifestou, saiu ali do vestiário prestando, né, assistência ao Pedro, foram imediatamente para a delegacia, como era o desejo do jogador, para registrar esse boletim de ocorrência. A gente está acompanhando tudo ao longo do dia para trazer também todas as informações para vocês.